E aí galera, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Química em Questão, Professor Leandro. Aqui a gente está no segundo vídeo de hoje. O assunto é tabela periódica configuração eletrônica, tá? Então, no primeiro vídeo eu fiz uma aulinha sobre esse assunto. Mostrei lá o diagrama de Linus-Pauling, que é a ferramenta que a gente precisa ter em mente como conhecimento químico para fazer distribuição eletrônica, configuração eletrônica, né? E fizemos a resolução de uma questão lá também, nesse outro vídeo que foi o primeiro de hoje, tá? Aqui eu estou trazendo mais uma questão sobre o assunto para a gente ter a oportunidade de aprofundar, fixar melhor, e essa é uma questão mais simples até, tá? Então, se você de repente não lembra muito bem desse assunto, mas chegou aqui direto nesse vídeo, pega o link que eu vou deixar no final desse, que é o cardzinho para a primeira aula de hoje, onde eu expliquei lá o diagrama de Linus-Pauling, ali você vai ver direitinho, tá? Com uma questão resolvida, aqui a gente só vai resolver essa questão, então é mais rápido, beleza? Então vamos ver, uma questão que já apareceu aqui na FGV, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, e diz assim, o elemento químico que ele diz que é o A aqui, tá? Ele chama de A, então é um elemento que ele não diz qual é, apresenta propriedades químicas semelhantes às do oxigênio. Então, esse elemento A pode ter configuração eletrônica, e aí temos as alternativas para a gente tentar descobrir então qual é a configuração eletrônica desse elemento A, né, aqui do enunciado. Qual dado que a gente tem aí para poder responder isso? Ele diz que o número atômico do oxigênio é 8, e ele diz que esse elemento A tem propriedades químicas semelhantes às do oxigênio. Então a gente vai ter que se basear nessa informação aqui do oxigênio, né? Só para não deixar ninguém perdido nesse assunto de configuração eletrônica, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, só vou mostrar uma coisa para vocês aí. Vocês estão vendo esses números, né? Quando a gente vê, por exemplo, aqui vai, vou colocar um pouco mais para baixo. Quando a gente vê 1s2, o que significa esse 1s2? Que está aqui, né? Isso significa o seguinte, esse número 1 é o nível energético e o diagrama de Linus-Pauling vai mostrar para a gente 7 níveis energéticos, então de 1 a 7, né? Então o 1 é o nível 1 aqui energético, é o nível mais interno, tá? S é o subnível, tá? Nós temos 4 subníveis, S, P, D e F, beleza? E esse 2 aqui é o número de elétrons que está no subnível do nível 1, tá? No subnível S do nível 1. Então, quando a gente vê 1s2, significa o quê? A gente está falando de 2 elétrons no subnível S do nível 1, tá? Bom, então é isso que a gente vê, só para situar vocês aí, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. A gente precisa descobrir qual é a configuração eletrônica desse elemento A, que o enunciado menciona aqui sem dizer qual é, né? E ele diz que esse elemento apresenta propriedades químicas semelhantes às do oxigênio e deu o número atômico do oxigênio, que é 8. Então, esse é o nosso ponto de partida. Sabendo do número atômico do oxigênio, o que, que a gente consegue saber? Que ele tem 8 prótons, tá? E se ele é um átomo, ele é eletricamente neutro, que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico dele é 8, significando que ele tem 8 prótons, isso significa também que o oxigênio tem 8 elétrons na sua eletrosfera, tá? São 8 prótons no núcleo, 8 elétrons na eletrosfera, tá? Então, a gente vai ter que fazer aqui a configuração eletrônica do oxigênio, para a gente buscar uma semelhança do oxigênio com esse elemento A do enunciado, já que ambos têm propriedades químicas semelhantes e o único dado que o enunciado nos deu foi esse. Então, vamos colocar aqui embaixo, uma dessas configurações é a desse elemento A, né, o dito cujo aí do enunciado. A gente vai ter que fazer aqui a do oxigênio. Então, oxigênio, número atômico 8, 8 prótons no núcleo, 8 elétrons na eletrosfera. Então a gente vai ter que fazer a distribuição aí de 8 elétrons, muito rápido, né? A gente vai pegar o nível 1 com o subnível S,
onde cabem 2 elétrons. Então, 1s2, 2s2, partindo para o nível 2, subnível S, 2 elétrons, e 2, ainda no nível 2, subnível P, opa, já foram aqui 4 elétrons de 8 que a gente precisa colocar, né? Vou colocar um 8 aqui, ó, só para a gente dizer que é o número de elétrons, tá? Então, se eu já, de 8, eu já coloquei 4, ó, 2 aqui, faltam 4. No subnível P cabem 6, só que eu só preciso colocar mais 4, tá? Então, aqui fechou a configuração eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Para quem não sabe como nós chegamos nesses números, por que começou desse, depois veio esse, depois veio esse, isso é o diagrama de Linus Pauling, que eu falei que está lá no que foi o nosso primeiro vídeo de hoje, e tem o card para ele aí aqui no final desse. Então vai lá e assiste para você pegar a aulinha do diagrama de Linus Pauling, tá? Então, agora a gente consegue aqui analisar uma coisa sobre o oxigênio com a configuração eletrônica dele. A gente vai analisar que ele terminou no nível 2, tá? Ó, então, esse é o nível energético mais externo do oxigênio. E nesse nível energético, então vamos dizer nessa camada mais externa do oxigênio, quantos elétrons ele tem lá? Aqui, ó. Certo? 6 elétrons na última camada. Então essa é uma propriedade aí do oxigênio. A gente vai ter que ver nas configurações dadas aqui se uma delas também tem 6 elétrons na última camada, já que esse elemento A apresenta propriedades químicas semelhantes às do oxigênio. Ou seja, o que a gente pode entender? Que provavelmente ele esteja na mesma família do oxigênio, tá? Então, oxigênio, 6 elétrons na última camada. Vamos ver as configurações aqui. De a gente tem, ó, a última camada está no nível 2 aqui, ó. Né? Nível 2, 2s2, 2p6. Só que nesse nível 2, ó, ele tem 8 elétrons, tá? Na última camada. Então, não é a alternativa A. Esse elemento aqui não é semelhante ao oxigênio, tá? Agora a gente vai ver a alternativa B. Qual é a última camada? A que está aqui no nível 3, ó. Só 2 elétrons na última camada, no nível 3, que é o mais externo, aí segundo a configuração. Também não é a alternativa B. Vamos olhar a alternativa C. Qual é a camada mais externa, o nível energético mais externo aqui? 3 também. 3 elétrons nesse nível 3, que é a última camada aí. Então, também não é essa a alternativa. Vamos olhar na D. Qual é a última camada? É a que corresponde aqui ao nível 3. Ó, 5 elétrons na última camada. 3s2, 3p3, tá? Então, não. Por eliminação, a gente já sabe que agora a nossa resposta está na alternativa E. Vamos ver se confere? Olha a última camada desse elemento aqui, olha, que tem essa configuração. É o nível 3, tá? Que corresponde à última camada, e ele tem 6 elétrons aqui, nessa camada mais externa, ó. 3s2, 3p4. 2 elétrons no subnível S do nível 3, 4 elétrons no subnível P, também do nível 3. Então aqui tem 6 elétrons, igual aos 6 elétrons da última camada do oxigênio. Então essa é a nossa resposta. Esse é o elemento A. E aí, só para dar mais informação aqui, a gente consegue saber agora qual é esse elemento. Vamos buscar, de curiosidade, qual é esse elemento A, né, que o enunciado nos deu aí. Como que a gente consegue fazer isso? Se eu sei, pela configuração eletrônica dele, o número de elétrons, então eu sei também o número de prótons, que vai me dar o número atômico, que vai me identificar esse elemento na tabela periódica, certo? Então vamos lá, quantos elétrons ele tem aqui? 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. Só ver se eu fiz certo mesmo. 2, 4, 10, 12, mais 4, 16. É isso. Então esse elemento A, vou colocar na mesma linha aqui, tem número atômico 16. Tá? Vamos ver quem é ele. Vou pegar uma tabela. Elemento de número atômico 16, se a gente for olhar, ele é o enxofre, certo? Então, que tem o símbolo S.
E como eu falei para vocês, ele está lá realmente na família 6A, na família do oxigênio, beleza? Então, por isso é que o enunciado diz que esses elementos aí, então o enxofre e o oxigênio, têm propriedades químicas semelhantes, estão lá na mesma família da tabela periódica, família 6A, 6 elétrons na camada de valência, que é a última, a mais externa. Beleza? Ficamos por aqui então, num vídeo bem tranquilo, com um exercício fácil de se resolver, mas a gente aproveita aí, né, e sempre retoma conceitos. Mostrei para vocês essa parte aqui. Tem gente que faz a leitura desse número e não entende, né, o que que é o 1, o que que é o S, o que que é o 2. Então explicamos, resolvemos isso daí. Espero ter ajudado um pouco mais vocês com a química nesse vídeo, nessa aulinha com uma questão resolvida. Um abraço e até a próxima.